Bom dia, graça e paz, bem-vindo ao Café com o Pastor. Mais uma manhã que podemos juntos ministrar a palavra do Senhor, orar uns pelos outros. Estamos falando nessa semana sobre vida verdadeira. Vida verdadeira que vem de uma relação com o Senhor e com alguns detalhes super importantes que nós vimos nesses dias. Mas eu quero pensar com você hoje se mudança é fácil. Passei o mês de agosto sem tomar açúcar, sem comer açúcar. A coisa mais simples do mundo. Simplesmente eu deixei de colocar a colher no pote de açúcar e virar no café em abundância, como fiz a vida inteira. Simplesmente deixei de abrir o chocolate, ingeri-lo, como fiz a vida inteira. Simplesmente eu deixei de fazer algumas coisas, mas como é difícil. E é algo que só depende de mim, e algo que é extremamente simples. Mudar não é fácil. A vida verdadeira é a vida que está na contramão do desejo da minha própria carne. A vida verdadeira que Jesus tem proposto está na contramão de tudo que é cômodo para mim. E se tem uma coisa que nós precisamos de fazer em relação a viver uma vida verdadeira, é desejar, decidir mudar. O salmista no Salmo 32, ele decidiu uma mudança na vida dele que foi fundamental. Ele estava no fundo do poço, ele estava vivendo tudo aquilo que representa uma vida, uma não vida, uma vida que não tinha nada de verdadeiro, uma vida que não tinha nada de saudável nela. E aí ele vai dizer assim: dia e noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estia. O corpo dele estava reagindo a partir dessa circunstância que estava vivendo. Então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu me perdoaste a culpa do pecado. Confessei-te o pecado e a minha maldade não encobri. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Simples assim, mas terrível assim, difícil assim. É mais fácil parar de comer açúcar do que decidir confessar e abandonar um pecado. Aliás, comer açúcar é um tipo de pecado. Comer açúcar demais é um tipo de pecado contra o santuário de Deus, que é o nosso corpo. Então, queridos, uma coisa que eu tenho que fazer para ver essa vida verdadeira, entender onde que eu estou, e eu tenho que buscar o Senhor, como eu disse ontem, mas hoje eu quero te propor, seja desafiado pelo Espírito Santo, porque se você está aqui hoje me escutando, Ele já fez a obra em você, Ele já te levou a estar ouvindo alguma coisa que tem a ver com essa mudança que tem que acontecer. E depois você vai sujeitar o seu desejo a Cristo. Portanto, não permitam que o pecado domine os seus corpos mortais, fazendo com que você obedeça aos seus desejos. A vontade de comer açúcar é grande ainda. 30 dias depois, eu tenho que continuar trabalhando isso. E aí, Paulo vai dizer também: não ofereça vossos membros do corpo ao pecado. Os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. Interessante ele ser tão específico falando de membros do corpo, porque às vezes eu peco com a mão, com os olhos, com o paladar, né? Eu peco com o desejo, com o pensamento. Então, cada membro do seu corpo você precisa oferecer a Deus como instrumento de justiça para a glória do Senhor. E lembra, não te sobreveio tentação maior do que o que você pode suportar. Não te sobrevém tentação que não seja comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Então, meu querido, quando forem tentados, lembra que Deus providencia recursos para você. Nunca te deixará na mão. Nunca te deixará na mão. Então, eu gostaria de orar com você, porque
Não tem nada que a presença de Deus não possa curar. Não tem nada que o Espírito do Senhor não possa vencer por você, através de você. Então, pensando nisso, dizendo isso, deixa com que essa vida verdadeira seja verdade em você. E ela o será quando você, então, fazer essas duas coisas que eu sugeri hoje. Você vai decidir mudar a partir de hoje. E você vai sujeitar os seus desejos a Cristo. Vamos orar para que seja um dia em direção à vida verdadeira. Senhor, nós estamos desejando a vida verdadeira que o Senhor tem para nós. Essa vida é abundante. Essa vida, ela é fantástica. Senhor querido, e se não estamos vivendo essa vida de verdade, estamos vivendo uma subvida, uma vida de falsidade, de hipocrisia, uma vida nos arrastando, uma vida dominada pelo pecado. O salmista estava, Senhor, nessa situação, dominado pelo pecado a ponto de adoecer. E doente, parecia que a solução seria médico, mas ele descobriu que ele tinha de confessar pecados. E confessando pecados, o Senhor lhe restaurou, os seus ossos se fortaleceram. Senhor, e nós experimentamos a mesma coisa. Romanos fala para não oferecermos nossos corpos ao pecado. Não oferecemos membros da tua casa, membros do nosso corpo, membro do teu corpo, aquele que ressuscitou dos mortos, ao pecado. Senhor, como é vergonhoso confessar que das coisas mais simples como comer açúcar, é tão difícil abandonar aquilo que é simples prazer da carne. É tão difícil, Pai. Precisamos de Ti. Queremos a vida verdadeira, mas não o faremos sem Ti. Ajuda-nos, abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoa. Lembra que hoje, quarta-feira, estamos no templo em oração, às 19h30. Você é muito bem-vindo em nome de Jesus. E eu termino te lembrando o óbvio. Você é a luz. Onde você passa, as trevas se dissipam. Em nome de Jesus.